mas não, humanistas não ponto, não é? E, portanto, eu não creio que essa encenação vá surtir qualquer efeito, mas também não podemos subestimá-la. E, portanto, exige dar corda aos sapatos, atuar em todos os terrenos e mobilizar o poder enorme que temos em todos os escalões e ligar o nacional ao regional. Portanto, para esse contam comigo, naturalmente, não é? E agora não estou lá senão para outra coisa e, portanto, não sou o aposentado compulsivo do 5 de junho, tive que ir lá buscar o meu cavalo e a minha armadura já um bocado enferrujada, mas cá estou porque fiz os exercícios e, portanto, não estou desativo, estou mesmo bastante ativo. E muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, José Magalhães, pela excelente intervenção. É evidente que está ativíssimo, diríamos. Passamos agora a um período de perguntas que queiram fazer ao José Magalhães, mas também, se quiserem fazer, nomeadamente sobre a educação, ao António Leite, estejam também à vontade. O Pedro tem ali um micro que levará às pessoas que estiverem interessadas em fazer as perguntas. Pedro, chega-te aqui mais para a frente. Tu és o último da fila. Está com atenção a quem levantar o braço. Olha, o André Silva. Nuno Araújo. A seguir. Boa tarde a todos. Agradeço a sua presença, cumprimento, é a primeira vez que o ouço pessoalmente. Gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre o caminho que o partido deve seguir para voltarmos a ser poder. Porque eu acho que, para além de tudo mais, o que nos une é uma ideia de sociedade. E sendo assim, a panóplia de comentadores que existe em Portugal já analisou à exaustão os motivos do déficit, o motivo da dívida, já toda a gente sabe o que é dívida, o que é déficit, tudo mais. Mas eu acho que nós devemos agora pensar que mensagem é que queremos transmitir e como é que queremos chegar ao poder. E eu acho que o caminho para chegar ao poder é importante, não é só a chegada que é importante. E nesse sentido gostaria de deixar aqui algumas considerações e depois até ouvir o seu comentário. O partido, muitas vezes, em minha opinião, deixa-se ir um bocadinho no canto da sereia. Estou a falar ao nível da educação, estou a falar ao nível da saúde, porque uma vez poder permite que alguns lobbies tenham uma influência muitas vezes determinante na nossa ação governativa. E, portanto, nesse sentido, eu acho que se queremos ser uma alternativa e se queremos escolher, junto da população em geral, a sua confiança para governarmos o país, acho que devemos pôr os pontos nos is e demonstrar o que é que está mal. E passo a citar. Na educação, acho que não faz sentido o Estado, o Governo, pagar colégios privados um determinado montante por aluno. Quando nós investimos muitos milhões em novas escolas, em requalificações de escolas, em reconstruções, numa série de investimentos que agora são comprometidos porque ao lado há uma parte do orçamento que tem que ser utilizado para financiar o ensino privado. Não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, acho que devemos denunciar e devemos afirmar que, uma vez poder, isso deixará de acontecer. Na saúde é outro exemplo que podemos dar. Não faz sentido pagarmos 400 euros por câmara a uma unidade de saúde privada, e há muitas unidades de saúde privada no Porto, que muitas até estão com muitas dificuldades financeiras, apesar disso. Quando investimos muitos milhões de euros nos hospitais privados, nos hospitais públicos, e agora é mais caro ir aos hospitais públicos do que, em alguns casos, quem tiver um seguro de saúde ir à privada. Isto é nitidamente uma forma de empurrar as pessoas para os seguros de saúde privados e ganhar com isso mercado para os interesses privados. Portanto, acho que devemos denunciar e acho que devemos dizer claramente, se formos poder, isso não acontecerá. Portanto, se nós defendemos o conceito de sociedade em que a saúde, a justiça, a educação tem que ser, pelo menos tendencialmente, de igual acesso a todos os cidadãos, portanto, acho que aqui temos duas marcas muito fortes que nos pode distinguir perante a população. E depois, acho que devemos, porque um dos defeitos e uma das críticas que eu faço
ao partido é que durante pelo menos um ano este governo teve que ser contraditório. Eu sei que mudou a direção do partido, eu sei que há questões de estratégia de comunicação, mas não me parece razoável que um governo que cessou funções da maneira que cessou, com o PEC 4 a ser recusado à Assembleia da República, com a união entre a direita e a esquerda radical, que depois se passe durante um ano a ouvir o atual governo afirmar que estamos na bancarrota, nós é que salvamos o partido, nós é que salvamos o país, etc. E não se viu da parte do PS uma defesa das opções que foram tomadas. É evidente que foram cometidos erros, é evidente que a situação financeira não é brilhante, como não é brilhante em muitos países da União Europeia. Mas o investimento nas escolas, o investimento na saúde, o investimento nas estradas, não pode ser quantificado e valorizado as suas consequências e o seu reflexo num prazo muito curto, num horizonte temporal muito curto. Tem que ser. Podemos fazer grupos de 3 ou 4 e depois passamos, depois voltamos a seguir. O Nuno Araújo e o André Ferreira e o Guimarães, e ficamos por aqui nesta primeira fase, depois quem quiser a seguir, faça o favor. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentá-lo e, antes de mais, felicitar-o sobre o regresso do Brasil. Nós fizemos campanha juntos em 2011 aqui pelo Círculo Eleitoral de Porto e é de saudar essa sua forma viva como regresso à atividade política. Por outro lado, acabou por abordar aqui um conjunto de temas, é manifestamente impossível tocar neles todos, mas alguns acho que deixou alguns pontos curiosos que eu gostaria que me pudesse esclarecer para não de outra forma. Um dos quais queria só, com uma breve nota, corroborar um pouco aquilo que foi dizendo, que eu acho que não depende só dos deputados, este distanciamento não será muito diferente por conta daquilo que temos aqui atualmente, a não ser que a gente veja inclusive até a extrema-direita a crescer. Mas de que forma é que, perguntar de que forma é que nós podemos então contrariar isso? Obrigado, Nuno. Agora o André Ferreira. E depois muito obrigado. Eu, tal como os colegas que me antecederam, agradeço a vinda de José Magalhães da Penafiel e a intervenção com que nos brindou. De facto, não só está ativo, como tem uma postura enérgica e, infelizmente, é isso que nem sempre é apanágio dos nossos representantes e até do Partido Socialista nos diferentes órgãos, nomeadamente na Assembleia da República. Eu ia precisamente começar por aí a minha intervenção, com uma vertente interna e depois externa. Eu acho que, como disse aqui o Nuno Araújo muito bem, não vamos estar aqui a escalpelizar o modo como os nossos representantes na Assembleia da República são indigitados para esse lugar, mas eu acho que é necessário haver uma solidariedade, tem que ser biolívica. Tem que ser uma solidariedade, portanto, que parte da base para o poder e vice-versa. Isto pelo seguinte, nós debatemos aqui nesta região do Val de Sousa e do Baixo Tâmega, que é uma região híbrida, ou seja, nós nem somos litoral, nem somos interior, e como tal estamos aqui no meio de uma situação que nem somos sétimos defensores desta região. Por outro lado, também, do ponto de vista interno, faço minha das palavras do Presidente da Federação Distrital de Porto, acho que neste momento todos nós nem sequer vamos falar em união, porque quando falamos em união é pressuposto que ela possa eventualmente não existir. O nosso adversário está definido, é o PSD e o CDS, é a coligação, que está a termo, vai perder as eleições, está a termo, sabe-se que se vai verificar esse termo, só não sabemos ainda o momento, porquanto a data das eleições legislativas ainda não foi marcada. Mas é necessário que nós também tenhamos um programa para não sermos apenas alternância, mas sermos alternativa. E eu recordo-me aqui duas medidas que este governo de direita tomou, com as quais o Partido Socialista, e muito bem, se insurgiu, mas eu queria saber, e nós queremos saber, se de facto, se formos poder, que nós vamos efetivamente ser poder, o que é que vamos fazer? Primeiro tem que ver com a reorganização administrativa do território. Sabemos perfeitamente que no memorando da Troika, que o PS subscreveu, bem como os partidos do arco de poder, o PSD e o CDS, estava prevista a redução substancial de autarquias, que depois vimos que os municípios, e muito bem, ficaram de fora, e então fomos para o elo mais fraco, que são as freguesias. O Partido Socialista, o Secretário-Geral, insurgiu-se contra essa reorganização administrativa do território, deixando até antever a possibilidade, caso nós fôssemos poder, e iremos ser com toda a certeza, de poder eventualmente tomar medidas em relação a essa matéria. Eu aquilo que quero dizer é o seguinte, é necessário às vezes termos algum cuidado na forma como nós apresentamos as nossas propostas, porque nós também não quero que nós corramos o risco de chegarmos ao poder com base em algum populismo e depois aquilo que nós, e muito bem, estamos a criticar os nossos adversários, os outros possam nos fazer quando nós formos efetivamente poder. Eu gostava, por exemplo, em relação a esta matéria, de saber a posição do Partido Socialista. Eu penso que será muito difícil reverter esta situação,
Mas houve dirigentes do Partido Socialista, e nomeadamente o secretário-geral do Partido Socialista, que teve e terá o meu apoio incondicional, deixou antever essa possibilidade de reverter essa situação. Uma outra tem que ver agora com o encerramento dos tribunais. O nosso secretário-geral e o Partido Socialista têm dito vezes a miúdo que, de facto, irá reabrir alguns dos tribunais que estão a ser, efetivamente, encerrados por esta política cega da Ministra da Justiça. Eu gostava de perguntar se nós temos noção se realmente podemos fazer isso ou não, que eu acho que não será muito fácil, depois de uma situação destas ocorrer, nós podemos reverter a situação. Eu quero com isto, não quero com isto, aliás, colocar em causa a palavra e os compromissos que o Partido Socialista irá ter, mas nós temos que ter a responsabilidade política, caso não possamos fazer aquilo que estamos a prometer, de sofrermos na pele os mesmíssimos males com que este Governo irá agora ser julgado em junho ou outubro do ano de 2015. Portanto, eu acho que, e como disse também aqui o meu colega André Silva, nós temos que apresentar propostas alternativas para chegarmos ao poder, mas não podemos correr o risco de sermos levados a chegar ao poder com base no populismo. Isto porque o povo português já deu provas da sua lucidez e da sua clarividência e sabe distinguir os atos eleitorais e sabe também julgar as opções políticas que no momento são tomadas. No fundo, era isto que eu aqui gostava de deixar e agradecer mais uma vez a intervenção brilhante que nos brindou. Muito obrigado. Obrigado, André. Passa agora Luís Guimarães, Presidente da JS Penafiel. Boa tarde. E encerramos aqui este primeiro round. Espero que seja o mais telegráfico possível. Obviamente queria cumprimentar o José Magalhães, todos os outros camaradas que não tive o prazer de cumprimentar pessoalmente. E falou-se aqui no passado, também só para dar uma breve referência, acho que é naturalmente importante saudar os resultados eleitorais que aconteceram nas últimas eleições autárquicas. Com esta minha intervenção não quero parecer de alguma maneira um bocadinho autofágico relativamente ao Partido Socialista. Até porque sou militante de facto da Juventude Socialista, como referiram aqui, mas também sou militante e primariamente até militante do Partido Socialista. Mas, não é a minha segunda intervenção em alguma iniciativa do Partido Socialista ao âmbito nacional, mas que aconteceu em Penafiel desde que tomei posse da Juventude Socialista de Penafiel. E lembro-me que a última vez que aconteceu, portanto, um encontro mais ou menos deste género foi com o Álvaro de Beleza, a propósito da discussão do Orçamento de Estado. E já na altura havia a mesma questão que se faz agora, que é propostas. E propostas vêm-se de facto muito pouco. O André Silva referiu há bocado que passamos assim um ano um bocadinho em branco, e eu não quero de facto também centralizar, quero se calhar abrir a discussão a toda a gente. Não quero centralizar apenas ao José Magalhães, mas abrir a discussão e pensar quais é que foram as propostas e quais é que são as nossas propostas efetivas. Eu compreendo que o António José Seguro e toda a equipa que o compõe se sintam eventualmente pesados pela herança que receberam do engenheiro José Sócrates. Mas de qualquer das maneiras é uma herança que tem, com certeza, poderá eventualmente ter uma má notoriedade perante alguma parte da sociedade civil, mas com certeza também tem um conteúdo e uma substância muito interessante e importante e que de alguma maneira, na minha opinião, acaba por ser a substância do próprio Partido Socialista e do ideal socialista em si. Falamos, obviamente, da escola pública, falamos do Sistema Nacional de Saúde, da Segurança Social, bem, e, portanto, quais é que são as efetivas propostas para tudo? Porque, por exemplo, eu fiz simplesmente um apanhado desta semana, e falou-se em muitos programas de documentário político, e não só, qual é que foi a última proposta do PS desta semana, mais mediatizada? Foi a criação de um tribunal próprio para investigadores externos. Foi a única proposta que eu ouvi e o que eu paro e penso é, por exemplo, relativamente a esta proposta em específico, onde é que está a constitucionalidade disto? Onde é que está o lado esquerdo disto? Bem, avançando para outras matérias e tentando novamente ser fundamentalmente telegráfico, esta semana também vimos duas outras notas importantes por parte dos partidos que são poder agora. E uma das questões, já se falou aqui hoje no 25 de Abril, houve uma proposta também da Presidente da Assembleia da República relativamente ao patrocínio, à proposta de patrocínio das comemorações de 25 de Abril para este ano. Esta proposta, não vista isoladamente, só muito se calhar duas notas que aconteceram
por parte do Governo. O Passos Coelho, como viram ou não, houve um ajuste direto que foi feito a uma empresa também para atendimento telefónico. E, portanto, por um lado queremos que patrocine publicamente, por outro lado, de alguma maneira o próprio Estado volta novamente a adjudicar diretamente e a dar dinheiro de fora, nem sequer pensou, de certeza absoluta, que há função pública a ser despedida, por exemplo, e depois dá a ideia que o gabinete do Primeiro-Ministro não funciona tão bem quanto isso. Há pouco perguntou porque é que a mentira dura. Eu até gostava de me ter levantado para me dirigir a todos os militantes que estão aqui presentes, porque acho que lá está, esta discussão deve ser amplamente aberta. E eu de alguma maneira não tenho uma resposta, mas tenho pelo menos alguma ideia do que seria a resposta. E a palavra principal eu chamo de competência. Competência, responsabilidade e democracia. Bem, a mentira durou porque de alguma maneira provavelmente a nossa efetiva oposição, o Partido Socialista, não foi de facto uma oposição competente. Obviamente essa competência está naturalmente ligada à responsabilidade que deve ser o Partido Socialista, seja poder ou seja oposição. E está também naturalmente ligada à ideia de que também foram grandes camaradas do Partido Socialista, entre outras pessoas, que instituíram uma coisa que aconteceu no dia 25 de abril de 64, que se chama democracia. Essa democracia parece que também se esqueceu-se de trabalhar o conceito de que democracia depende naturalmente de formação e de inteligência e de conhecimento por isso. E, portanto, ao Partido Socialista, eu reconheço também que nestes últimos tempos, inclusivamente tenho a ideia que ao nível da Federação, por exemplo, está a acontecer uma formação, e bem aos sábados de manhã, eu tenho a ideia, e portanto lá está, estamos a melhorar a democracia, mas quiçá temos que se calhar trabalhar e expandir a democracia para fora dos partidos e a formação sobre como a democracia deve ser cultivada para fora dos partidos. E isto, naturalmente, depois vai entroncar com a Europa e, por exemplo, com um novo desafio que vamos ter em 25 de maio deste ano, não é? Que é para que é que servem as eleições da Europa? Muita gente diz que as eleições para o Parlamento Europeu são quase como uma taça da Liga, não é? Das eleições em Portugal. Não pode ser assim, temos que cultivar porque é que estamos na Europa, qual é o sentido de federalismo que existe ou não, e isso passa naturalmente pelo Partido Socialista também. Bem, falamos aqui há pouco, e é um processo que eu também acabei por acompanhar. Pedia que fosses sucinto para ouvirmos o José Gamacho, o José Magalhães e depois mais 2 minutos. Um minuto. Um minuto, então. Falou-se há pouco do IC35, a questão dos deputados, de facto, e há pouco eu falava na questão da competência e da responsabilidade, isto não só relativamente aos deputados, mas relativamente a todos os militantes ou não, que têm de alguma maneira funções políticas. Eu percebi, lá está, que os deputados do Círculo do Porto não deram resposta, nem deram apoio aos camaradas de Penafiel, muito triste da minha parte. E isto fala-se de uma maneira recorrente, é quando muitos deputados, sejam de Bragança, sejam do Porto, de Penafiel, ou seja, quando vão para Lisboa, esquecem de onde vieram e, portanto, o centralismo amplifica-se àquelas cabeças. Passo também, e como se dizia há pouco, é difícil de facto falar nas coisas todas, mas relativamente ainda ao centralismo, passando às questões dos quadros comunitários que se falaram há pouco tempo, uma coisa importante, e relativamente também ao IC35, fala-se muitas vezes em centralismo relativamente a Lisboa, mas esquece que relativamente ao Norte existe um claro centralismo relativamente ao Porto também. Portanto, a minha ideia geral é: faltam propostas dentro do Partido Socialista, dependem naturalmente da competência e da responsabilidade de todos os militantes e da construção da democracia que deve acontecer também dentro do Partido Socialista, e acho que é fundamental nós olharmos para o passado com orgulho de alguma maneira, com algum saudosismo, mas também com o conhecimento do que é importante e que aconteceu no passado, e não esquecendo das propostas que nós já apresentamos, tentamos e começamos por cumpri-las, mas muitas delas não foram concretizadas. Falo de ensino profissional, de bolsas de doutoramento que foram naturalmente ameaçadas agora, e caímos sempre no mesmo: plano tecnológico, parque escolar, Sistema Nacional de Saúde, entre outros. Muito obrigado. Eu não vou. Quer dizer, se eu agarrasse em cada uma das questões ou andasse para inventar uma assim por baixo, ou o contrário, estaríamos aqui até às 3 da manhã, porque elas não seria mal, mas precisamos de mantimentos. Eu gostava de fazer só um comentário em que vou fazer um toque transversal um bocadinho
Desculpem-me se não abordar tudo, mas seguramente não vou poder. O primeiro aspecto que me impressiona e que eu acho que exige medidas. Nós não vamos ter eleições amanhã à tarde, nem no dia seguinte, etc, etc, e ninguém sabe bem quando será a data das eleições. Também não é inteiramente seguro que elas não tenham que vir a ser antecipadas. Portanto, não sabemos. Ok? Portanto, ninguém sabe qual vai ser a duração deste mandato. Eu aceitei, aliás, o regresso sabendo isso, no famoso cenário do chefe por um dia, não é? Portanto, chefe no sentido culinário. Não é? Portanto, aceitar isso sem nenhum problema, mas de facto ninguém sabe. O que significa que vamos ter que inventar um regime de trabalho, que é o chamado regime de trabalho até eleições, e depois, na preparação do próximo quadro eleitoral, tomar as decisões, onde elas devem ser tomadas, da melhor maneira que seja possível, para termos pessoas que possam desempenhar, tirando lições do passado e, enfim, e fazendo o rumo geracional que é inevitável e que é em si mesmo desejável, uma boa equipa para o Governo e para o Parlamento. E há muitas lições a tirar do passado nessa matéria. Eu aceitei no mês de abril de 2011, sendo Secretário de Estado da Justiça, da Administração Judiciária, ser o número 17 da lista do Porto na cota do Secretário-Geral. Quer dizer, podia ter batido com a porta, outros fizeram. Não, pois é, ou o Marcos Júnior, coitado, não foi incluído nas listas e morreu. Entretanto, e foi um excelente deputado, adorava o Porto, representou o Porto, como aliás tinha representado Viana do Castelo como cabeça de lista, de uma maneira absolutamente incansável, etc, etc. Portanto, foi uma perda séria. Houve outras, aliás. E temos que viver com o que fizemos. Portanto, fizemos isto, temos que viver com isto. Uma deputada está grávida neste momento, portanto não está em exercício real de funções, isso faz parte da vida. Está grávida de gravidez de risco. Portanto, temos aqui uma grávida entre nós. Está grávida de 2 gêmeas para uma gravidez de risco. Portanto, tem que gerir com cuidado. E a sua missão número 1 é não morrer e ter 2 lindas gêmeas na altura própria. Portanto, temos que viver com o que temos, é o que eu estou a dizer neste momento. Estabelecer um modo de trabalho. Sei lá, por exemplo, agora